No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um tema de tirar o fôlego. Vamos falar dos computadores quânticos, essas máquinas estranhas que podem revolucionar a ciência e ao mesmo tempo colocar em risco toda a nossa segurança digital. Como os qubits, capazes de serem 0 e 1 simultaneamente, poderiam resolver em segundos cálculos impossíveis para os supercomputadores atuais. Por que essas máquinas ultrafrias, instáveis e falíveis já ameaçam nossos e-mails, nossas contas bancárias e até mesmo o Bitcoin? E, acima de tudo, será que a China, que investe pesadamente nessa corrida, vai nos fazer perder o controle dessa tecnologia antes mesmo que ela cure o câncer? Para entender por que os computadores quânticos são tão particulares, é primeiro preciso aceitar que nossa computação atual, por mais poderosa que seja, é um pouco rígida. Desde os anos 40, tudo se baseia em bits. A unidade mínima de informação que só pode ser 0 ou 1. É o princípio do interruptor, ligado ou desligado. Seu smartphone de última geração, seja ele de Cupertino ou de Seul, manipula bilhões desses pequenos interruptores gravados em uma escala tão minúscula que já estamos tocando os limites da matéria. Em 3 nanômetros, um transistor não é muito maior que uma dupla hélice de DNA. O único problema é que essa lógica binária é linear. Um bit equivale a uma informação, ponto final. Para explorar milhões de possibilidades, um computador clássico precisa testá-las uma após a outra, ou dividir o trabalho entre vários processadores, mas continua prisioneiro de sua natureza sequencial. E é aí que entra o qubit, a versão turbinada do bit clássico. Graças a uma propriedade da mecânica quântica chamada superposição, um qubit não escolhe entre 0 e 1. Ele é os dois ao mesmo tempo, uma espécie de dança probabilística. Imagine uma moeda. Na computação clássica, ela seria cara ou coroa. Na computação quântica, ela gira tão rápido que é as duas coisas simultaneamente, até que alguém a interrompa. Essa diferença parece bem sutil, mas na verdade é explosiva. Com 2 qubits, você tem 4 estados simultâneos. Com 300 qubits, você tem mais estados possíveis do que átomos no universo visível. Já que não é apenas um aumento de velocidade, e sim uma mudança de dimensão. Não estamos construindo um processador mais rápido, mas uma máquina que explora todos os caminhos de um labirinto ao mesmo tempo, em vez de tatear corredor por corredor. Esse poder quase místico se apoia em outro fenômeno: o entrelaçamento. Einstein o chamava de ação fantasmagórica à distância. 2 qubits entrelaçados formam um sistema único. Modifique um e o outro reage instantaneamente, não importa a distância que os separe. É essa dupla, a superposição e o entrelaçamento, que permitem aos computadores quânticos realizarem cálculos de força bruta, totalmente fora do alcance do Vale do Silício tradicional. Lembremos do anúncio do Google em 2019. Seu processador Sycamore realizou em um pouco mais de 3 minutos um cálculo que teria levado 10 mil anos para o supercomputador mais poderoso da época. Mesmo que o tempo exato tenha sido debatido, a diferença de desempenho continua impressionante para os chips clássicos. Mas fabricar essas máquinas é um pesadelo logístico. Um qubit é extremamente frágil. O menor raio cósmico, uma vibração mínima, ou uma variação de temperatura de 1 bilionésimo de grau e a superposição pode colapsar. É o que chamamos de decoerência. Para manter esses qubits vivos, é preciso transformar o computador no lugar mais frio do universo conhecido. Os processadores quânticos são mergulhados em criostatos de diluição, que atingem 15 milikelvin, mais frio que o vácuo do espaço interestelar. Se você pudesse tocar o coração da máquina sem congelar instantaneamente, estaria em contato com o ponto mais imóvel da criação. E não é só isso. É necessário uma blindagem magnética perfeita e câmaras de ultra alto vácuo para evitar que átomos de ar colidam com os qubits.
Atualmente, estamos na era da computação quântica de escala intermediária e ruidosa, a NISQ. As máquinas têm entre 100 e 1000 qubits, mas ainda cometem muitos erros. Para que um computador quântico seja realmente útil no dia a dia, será preciso passar de algumas centenas de qubits físicos para milhões de qubits capazes de corrigir suas próprias falhas. Uma das primeiras aplicações desse poder bruto é também a mais assustadora: o fim da privacidade como a conhecemos. Quase todas as nossas trocas digitais atuais se baseiam em algoritmos de criptografia, como o RSA. Esses sistemas são seguros porque um computador clássico é incapaz de fatoriar rapidamente o produto de dois números primos muito grandes. Levaria milhões de anos. Mas em 1994, um matemático chamado Peter Shor provou que um computador quântico suficientemente poderoso poderia quebrar esse bloqueio em poucas horas. É o que chamamos de apocalipse quântico. Já existem pessoas mal intencionadas praticando o Harvest Now Decrypt Later. Eles roubam e armazenam hoje dados criptografados que não conseguem ler, esperando que o computador quântico do amanhã lhes forneça a chave do cofre. A ameaça também paira sobre o mundo das criptomoedas. O Bitcoin, por exemplo, usa criptografia de curva elíptica, que é, em teoria, vulnerável ao algoritmo de Shor. Se alguma potência mundial, como a China ou os Estados Unidos, conseguisse estabilizar alguns milhares de qubits lógicos, poderia tecnicamente esvaziar qualquer carteira adormecida ou assumir o controle da rede. E é por isso que gigantes da tecnologia, como a Apple, já estão se antecipando. A Apple, por exemplo, anunciou atualizações de segurança com criptografia pós-quântica e começaram a ser implementadas. Com isso, computadores clássicos não conseguem invadir. A ideia é usar problemas matemáticos tão complexos como os baseados em redes euclidianas, que até mesmo um computador quântico teria dificuldade em resolvê-los. Alguns cientistas já estão desenvolvendo algoritmos de segurança para que as grandes empresas não fiquem com medo em relação ao futuro e consigam proteger seus dados. A corrida, portanto, é dupla: construir a arma quântica e construir o escudo capaz de detê-la. Mas é no campo geopolítico que a tensão está mais intensa. Fala-se com frequência em uma corrida armamentista quântica. Durante muito tempo, os Estados Unidos lideraram o setor, graças a empresas como IBM, Google e Microsoft. Mas a China realizou uma ascensão espetacular. Pequim considera a tecnologia quântica uma prioridade estratégica absoluta para alcançar a supremacia tecnológica até 2035. Os números impressionam. A China teria investido mais de 15 bilhões de dólares em recursos públicos na pesquisa quântica, muito mais do que os investimentos diretos do governo americano ou europeu. Em 2021, a equipe chinesa da Universidade de Hefei apresentou o Jiuzhan 2.0, um computador quântico fotônico que teria superado o desempenho do Sycamore do Google. A China também possui uma vantagem significativa nas comunicações quânticas com o satélite Mícios, que é capaz de enviar chaves de criptografia invioláveis por meio de emaranhamento, uma tecnologia que o Ocidente ainda tem dificuldade para implementar em larga escala. Mas não podemos cair em pessimismo total. Se a tecnologia quântica pode quebrar códigos, ela também pode nos salvar. Tomemos como exemplo a medicina. Hoje, para criar um medicamento, procede-se por tentativa e erro. Por que simular uma molécula complexa é impossível para nossos computadores atuais? Por quê? Porque as moléculas são sistemas quânticos por natureza. Usar um computador clássico para simular uma proteína é como tentar pintar um fio em 3D com carvão sobre uma folha de papel. Perde-se o essencial da informação. Um computador quântico, por sua vez, fala a língua materna da natureza. Ele poderia simular perfeitamente interações químicas, permitindo projetar tratamentos contra Alzheimer ou câncer, com precisão cirúrgica, sem efeitos colaterais previstos. Também se fala em revolucionar a captura de carbono, ou criar fertilizantes que não consumam 2% da energia mundial para serem produzidos. A tecnologia quântica pode ser a ferramenta definitiva para enfrentar a crise climática. O horizonte dessa revolução está cada vez mais próximo. A IBM já publicou um roteiro ambicioso que
que prevê sistemas com mais de 100 mil qubits até 2033. Estamos entrando em uma fase que até o ruído dos erros começa a ser controlado. Já não é mais uma questão de se, mas de quando. A transição para a escala industrial exigirá infraestruturas colossais, talentos raros e uma cooperação internacional que hoje parece bastante frágil. Mas uma coisa é certa: no dia em que a vantagem quântica se tornar uma realidade cotidiana, o mundo entrará em uma era tão diferente da nossa quanto o mundo do vapor foi em relação ao da eletricidade. Estamos às portas de uma época em que o impossível se tornará simplesmente uma questão de poder de processamento. E assim concluímos esta análise. Obrigado por acompanhar até o final. Se gostou do vídeo, deixe o seu curtir e compartilhe aí nos comentários a sua opinião sobre a situação. Novos episódios estão chegando em breve, então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Até o próximo vídeo.